verdade, Senhor. Dá-nos a Tua palavra para que nós possamos entender os tempos em que vivemos, a hora em que vivemos. E, Senhor, dá-nos a Tua ousadia, a Tua coragem e, acima de tudo, a Tua presença nas nossas vidas, para que possamos enfrentar tudo aquilo que vem. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Quem tem Bíblia, formato livro ou formato digital, pode abrir a Bíblia, Daniel capítulo 5. Enquanto abrem, eu vou dizendo algumas coisas. Nesta manhã nós estamos aqui para transmitir o recado de Deus. Estamos no início de 2025 e vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus diz e, para o efeito, vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 5. Dizem os sábios que este livro foi escrito por volta de 535 a.C., nas línguas hebraica, aramaica, e relata os eventos desde 605 a.C., quando da primeira deportação dos hebreus para a Babilónia. E aqui Daniel, da tribo de Judá, foi contemporâneo de profeta Jeremias e profeta Ezequiel. E nós podemos ler desde o início, embora vamos olhar para o capítulo 5, mas podemos ler desde o início e vamos ver que Daniel começa a relatar a aprendizagem dos princípios e ensinamentos dos jovens crentes. De seguida relata as profecias para um futuro. E vamos ver, e se os irmãos se quiserem dar o trabalho de ver em casa, todo o livro de Daniel é um relato de uma crise. Uma crise por causa do exílio. O povo hebreu estava exilado na Babilónia. E a Babilónia era uma nação que dificultava muito, por causa da sua cultura, dos seus costumes, dificultava muito a fidelidade a Deus. Os hábitos daquele povo não ajudavam o povo de Deus. Então os hábitos e costumes iam seduzindo e sugerindo culto a outros deuses, a outras divindades, a outras entidades. Apesar de tudo, nós vamos encontrar no livro de Daniel, desde o início até ao fim, que Daniel e os seus 3 amigos eram fiéis. Apesar de toda a pressão, apesar de toda a crise, apesar de toda a oposição até, eles permaneceram fiéis. Não se contaminaram com as comidas e costumes daquela nação. Eles falavam sempre a verdade e, acima de tudo, como eu já disse, ficavam firmes nas suas convicções para com o seu Deus. Quando eu disse que vamos abrir o capítulo 5 de Daniel, nós vamos ver aqui neste capítulo uma história de um rei que tinha herdado o reino do seu pai. O rei Nabucodonosor deu o reino a seu filho, Belsazar. Era costume, e é costume, os reinos passar de pais para filhos. E neste caso passou. Se formos ver a história, Nabucodonosor não teve um final feliz, porque
ele fez coisas contra Deus. Mas nós vamos a ver aqui neste capítulo 5 que Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, um dia ele promoveu um jantar para 1000 pessoas importantes. Se quiserem acompanhar, aquilo que eu estou a dizer está tudo no capítulo 5. Ele fez um evento e um jantar para 1000 pessoas importantes da Babilónia. No entanto, se lermos todo o texto, vamos encontrar que todos os utensílios que estavam a ser usados naquele jantar eram os utensílios roubados por Nabucodonosor à casa do Senhor, ao templo do Senhor. Os copos, os pratos, tudo. Foi tudo roubado do templo. E então, agora, Belsazar faz um evento, um jantar com aquelas peças. Um banquete para 1000 pessoas. Diz a história que são cerca de 31 versículos. Diz a história que eles ficaram todos embriagados pelo vinho, usando as taças roubadas do templo de Jerusalém para honrar outras divindades e não o Deus verdadeiro. Esta história é muito interessante, meus irmãos. Talvez alguns de vocês estão a perguntar porque é que eu fui buscar esta história no primeiro domingo de 2025. Eu passo a explicar. Porque esta história fala dos tempos que nós estamos a viver hoje. Todo mundo, crente ou não crente, como eu costumo dizer, há muitos crentes e quase toda a gente diz que é crente, mas nem por isso se torna discípulo de Jesus. Aqui esta é a grande diferença. Até o diabo é crente. O diabo crê que Deus existe. Mas nem por isso se tornou discípulo de Deus. Então todo mundo tem conhecimento de Deus. Todo mundo, crente ou não crente, utiliza as coisas de Deus para o seu belo prazer, sem pensar nas consequências. Os hábitos, os costumes do mundo estavam a afetar o povo que estava na Babilónia. E diz este relato que Daniel e os seus 3 amigos continuavam firmes na sua posição. Amém. Amém? E esta é a posição que cada um de nós deve tomar. Ficar firme na sua posição. Amém. Então voltamos ao texto. E eles já estavam todos embriagados. Naturalmente estavam numa grande festa entre eles. De repente, todos viram uma mão a escrever um escrito na parede. E o que é que estava escrito naquela parede? Diz este texto que estavam lá sábios, estavam lá pessoas importantes que sabiam decifrar quase tudo. E eu digo quase tudo porque não sabiam decifrar aquilo que estava escrito na parede. E ninguém sabia o que é que estava a acontecer. No meio de um jantar muito importante, veio uma mão e começou a escrever na parede. E ninguém entendia aquilo que estava a acontecer. De repente, a mãe de Belsazar diz a ele: há um homem que o teu pai promoveu e ele é o príncipe. E ele sabe dar a interpretação de todas as coisas.
Então aí chamam Daniel. Daniel aparece na sala e diz: sim, vamos ver o que é que está escrito. E para que os irmãos me acompanhem, vamos ler versos 25 e seguintes. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Men, men, tekel e parsi. Esta é a interpretação daqui. Men voltou, Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa, que estamos no início de 2025. Antes de acontecer qualquer coisa vinda do inimigo, Deus dá livramento. Amém. Deus enviou uma palavra de livramento para que os seus filhos possam observar aquilo que Deus está a dizer. Men, men, tekel, parsi. Este é o significado da mensagem. Contado estás, pesado estás, determinado está o teu reino, chegou ao fim. Pesado foste na balança, não atingiste o peso necessário. Foste pesado na balança e foste achado em falta. Primeiro ponto que eu quero vos transmitir, e é para todos que estão a ver esta mensagem. Esta mensagem é para todas as autoridades do mundo inteiro, incluindo as autoridades religiosas. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Há muitas pessoas neste momento a brincar com Deus. Muitas pessoas. Porquê é que eu estou a dar-vos esta mensagem? Para que nós não vamos cair no mesmo. Amém. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas, diz o resto do texto. O que quer dizer que este governo foi entregue a outros governos. Se nós lermos o verso 29, que não lemos, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, de Medo, que com cerca de 62 anos se apoderou do reino. Costumamos dizer, quando a palavra é de Deus, ela acontece. Amém. E aqui nesta sala nós já assistimos várias vezes a palavra profética de Deus, logo de seguida acontece. E eu estou aqui a lançar esta palavra profética mais uma vez no início de 2025. Quem brinca com Deus, tenha cuidado. Ou se arrepende, ou então alguma coisa vai acontecer. O que é que aconteceu antes desta profecia? Todos os instrumentos de Deus foram expostos à contaminação, revelando a falta de temor e honra a Deus. Meus irmãos, é muito importante, e muitas pessoas não pensam nisso, é muito importante nós honrarmos a Deus, quer seja na congregação, quer seja na nossa família, quer seja no nosso trabalho, na nossa vivência. Honrar a Deus acima de todas as coisas é muito importante. Não se exponham à contaminação. Contaminação do mundo. A Bíblia diz que o mundo é como a Babilônia. O mundo dificulta cada um de nós a ser fiel a Deus. O mundo dificulta a nós sermos fiéis porque há tanta coisa que nos sugere.
Muitas situações levam a cederem às contaminações. Mas Deus traz sempre uma mensagem para o seu povo. Amém. Deus traz sempre uma mensagem para a igreja. Deus traz sempre uma mensagem para cada um de nós. Não é para cada um de nós ter medo. Às vezes interpretamos mal as coisas. Não, é para que nós possamos estar preparados para aquilo que há de vir. Amém. Neste mês, este mês, está decretado no mundo inteiro que alguma coisa vai acontecer por um grande reino deste mundo. Mais precisamente a partir do dia 20 deste mês, todo o mundo está à espera que haja uma mudança. Mas as pessoas não estão à espera que Deus intervenha, mas Deus vai intervir. Amém. Lembram-se de algumas semanas atrás eu dizer que Deus fala de muitas maneiras? Amém. Até desta maneira, Deus escreveu um recado na parede. Cuidado! Cuidado com a vida que estás a levar. Cuidado com a contaminação. Cuidado com a turbulência. Deus fala ao seu povo, Deus fala à igreja, Deus fala a cada um de nós e por isso é necessário nós sermos separados para Deus. Separados para Deus. Para que possamos trazer de novo à nossa vida a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Daniel não se deixou seduzir pelos bens materiais, nem se deixou subornar. Está escrito que Belsazar disse a Daniel: tu vais interpretar isto e eu vou-te dar uma série de coisas, até te vou dar a terceira posição do governo. Ele disse: deixa lá, deixa, eu não quero isso, mas eu vou dizer aquilo que Deus está a dizer. Amém. Amém. Daniel não se deixou contaminar, não se deixou subornar. Daniel não se deixou corromper. Ele sabia que havia coisa melhor. Estava no reino dos céus. Amém. Amém. Se continuarmos a ler, nós vamos ver que ainda assim, para provar que Deus é Deus, é tão interessante que no capítulo seguinte, Daniel é colocado na cova dos leões. Sabe uma coisa? Porque Daniel era profeta. Daniel falava, vamos dizer assim, Daniel falava demais. Daniel era profeta. Então, para calar Daniel, Daniel foi colocado na cova dos leões. Cala-te! Já chega! Estás sempre a dizer as mesmas coisas. Estás sempre a dizer que Deus fala. Cala-te! E foi colocado na cova dos leões. E na cova dos leões, aí é revelado a proteção de Deus perante as acusações e falsidades daqueles que estão em lugares de destaque e preeminência. Muitas vezes, pessoas acusam, dizendo que tu e eu não estamos bem. Dizendo que tu e eu estamos a falar demais. Meus irmãos, ninguém brinca com Deus, nem ninguém brinca com os ungidos de Deus. Amém. Amém. Eu tenho assistido nos últimos tempos pessoas que têm brincado com os ungidos de Deus e estão neste momento a sofrer as consequências. Deus tem sempre a última palavra. Amém. Não nos vamos importar se fomos acusados falsamente. Não importa. Deus está acima de todas as coisas. Amém. Eu não sei se repararam, mas no início desta descrição eu disse que Deus traz sempre uma palavra profética antes dos tempos.
tempestuosos. E Deus trouxe uma palavra profética a Daniel. E Daniel é salvo antes dos tormentos proféticos. Porquê que Daniel é salvo? Primeiro, porque Daniel era obediente. Daniel obedecia ao seu Deus. E diz a Bíblia que obedecer é superior a sacrificar. Amém. Obedece ao teu Deus e verás a recompensa. Daniel era obediente, Daniel honrava a Deus. Sabe que a honra é superior também à obediência? Se eu digo que honro alguém, isto é muito lógico. Se eu digo que honro alguém, honrar é eu dar a máxima importância a essa pessoa, a essa entidade. Logo, eu sou obediente. Então a honra é superior à obediência. Daniel era obediente e Daniel honrava a Deus. E Daniel renunciava. Se lerem nos outros capítulos, vão ver que Daniel e os seus amigos não comeram das comidas do rei. Eles viraram aquilo que se chama hoje vegetarianos. E não comeram toda a carne contaminada do rei. Então havia renúncia. Daniel renunciou. Renúncia também é uma consequência da honra. Se eu honro, eu renuncio. Daniel desenvolvia um relacionamento de intimidade com Deus e com a sua palavra. Por isso Daniel foi apto para descrever os mistérios do Senhor. Daniel falava somente a palavra de Deus. Daniel falava aquilo que Deus dizia. Há muita gente por aí que inventa coisas. Há muitas pessoas que inventam. Há muitas pessoas que até se atrevem a dizer, a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz aquilo que ele está a dizer. Para que nós possamos saber aquilo que Deus diz, é ler a Bíblia. A Bíblia é padrão da palavra de Deus. O Espírito Santo nunca fala nada contra a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a palavra de Deus. Por isso, ninguém pode dizer que o Espírito Santo fala coisas que não estão na palavra de Deus. Então, falemos nós as palavras de Deus. Meus irmãos, estas palavras, são palavras para os tempos atuais. Cuidado, ninguém brinque com Deus, porque todas as pessoas estão a ser pesadas. Os mundos, as autoridades deste mundo, os governos deste mundo, muitos estão a brincar com Deus. E quando eu falo em autoridades, também falo em autoridades religiosas. Cuidado, porque autoridades são todas as autoridades. Todas as autoridades da terra que não honram a Deus estão a ser pesados na balança. E agora alguns podem estar a pensar, mas que mensagem triste para o início deste ano. Eu ainda não acabei. Deus tem uma palavra para o seu povo. Amém. Primeiro eu contei a palavra de Deus para o mundo, para as autoridades que não honram a Deus. Agora eu vou dar a palavra para os fiéis. Porque só, meus irmãos, fiéis não são aqueles que vêm à igreja. Fiéis não são aqueles que dão o dízimo. Fiéis não são aqueles que estão nas atividades da igreja. Não! Fiéis são aqueles que estão na presença de Deus, honrando Deus. E que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Muitos de nós estamos no meio das atividades da igreja, aqui, ali e acolá. E dá a parecer às outras pessoas, são fiéis. Eu quero vos dizer uma coisa, só Deus sabe quem é verdadeiramente fiel.
Não é por aquilo que nós fazemos ou não fazemos, é por aquilo que damos ou não damos. Eu posso fazer muita coisa, eu posso dar muita coisa e posso ser infiel a Deus. Pense nisso. Palavra de Deus para os fiéis. Não vos lembreis das coisas passadas. Esta é uma grande armadilha do diabo. E sempre lembrar do passado. Não considereis as antigas. Deus diz, eis que faço coisas novas. Coisa nova que está saindo à luz, porventura não entendeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Está escrito em Isaías 43, 18 e 19. Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O mundo está a caminhar, segundo a maioria diz, para a Terceira Guerra Mundial. Mas Deus diz para os seus fiéis, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Não vai faltar nada. No meio de tudo que pode acontecer, Deus vai abrir um caminho no deserto. Deus vai cuidar de cada um de nós, seja em que situação for que nós vamos passar. Então não te assombres, meu irmão, minha irmã, não te espantes, Deus está contigo. Já o Moisés dizia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Apesar de todas as coisas que vão acontecer agora, a partir de 2025, aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sua sombra descansará. Amém. Como eu disse há pouco, a partir do dia 20 deste mês, o mundo vai mudar. Eu não quero que vocês entendam mal estas coisas, mas eu quero que vocês entendam de uma forma consciente. Sejam fiéis a Deus. Não à minha pessoa, não à igreja aqui na terra, não à congregação. Sejam fiéis a Deus. Muitos não entendem esta diferença. O mais importante de tudo é tu e eu sermos fiéis a Deus. Não importa a denominação, não importa a igreja A, B ou C. O importante é que sejas fiel a Deus. Que honres Deus acima de todas as coisas. Porque isso traz o resto por consequência. Obediência, fidelidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se abrirmos o livro de Apocalipse no capítulo 2, a partir do capítulo 2, vamos encontrar 7 frases exatamente iguais. Sabem quais são? A partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse. 7 vezes está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito que está a dizer à igreja é para que a igreja seja fiel a Deus. Amém. Para que a igreja honre a Deus. Para que a igreja olhe para o Senhor. Acima de tudo, esqueça as cores das denominações, as cores das várias igrejas. Esqueça isso. Seja fiel a Deus. Eu sei que às vezes custa entender estas coisas. Mas se você tem uma Bíblia em casa, principalmente agora, a partir do início deste mês e deste ano, leia Daniel e leia Apocalipse e leia os Evangelhos
E você vai perceber em que mundo você está. Para perceber as diferenças, de vez em quando, não fique viciado, mas de vez em quando ligue as notícias. Veja o que está a dar nas notícias e veja o que está escrito em Daniel e Apocalipse. E Mateus 24. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Onde está a igreja do Senhor? Amém. Ouça aquilo que Deus está a falar. Man tekel person. Estás a ser pesado na balança. E agora eu acrescento, cuidado para não seres achado em falta. Não é perante a igreja, congregação, é perante Deus. Muitas pessoas no mundo inteiro, mas eu vou à igreja. Mas eu faço isto. Mas eu faço aquilo. Está bem. Muito bem. Mas o mais importante é você, individualmente, ser fiel a Deus. Amém. Claro que é importante dar um alô aos irmãos. Claro que é importante orar uns pelos outros. Estamos plenamente de acordo. Mas só Deus sabe o grau da nossa fidelidade. Estas pessoas brincaram com Deus, roubaram os instrumentos de Deus do templo e fizeram uma festa. Há pessoas a misturar coisas. Por isso é que há um episódio que fala em fogo estranho. Há pessoas que brincam com as coisas de Deus. Pensam que Deus não vê. Cuidado, para que não sejamos achados em falta. Amém? Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Glória ao nome do Senhor.